Abre tua Bíblia em Salmos 37. Salmos fica, para quem não conhece, fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse, tá? Facinho de achar. 37 a 37. Todos acharam? Mais alto. Salmo 37. Pode sentar, pode ficar sentado. Eu quero começar falando com vocês que às vezes a gente passa por situações. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Está ligado. Agora. Dá para ouvir? Foi. Foi. Ao vivo é assim mesmo, né? E às vezes a gente passa por situações e a gente fica imaginando sempre, quer dizer, não se imaginando, às vezes a gente faz um tipo de comparação. Algumas pessoas se dão melhor na vida, algumas pessoas estão prosperando, algumas pessoas estão tendo resultados diferentes. E por que eu não estou tendo esse resultado? Muitas vezes, como cristão, a gente começa a se questionar, né? Por que algumas coisas acontecem na vida de outros e na minha vida não? Já parou para fazer essa pergunta? Por que essas coisas acontecem? Às vezes a gente fica até na dúvida, né? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que o que eu estou fazendo na casa de Deus tem sido bom, tem sido do agrado de Deus? Muitas vezes a gente começa a se questionar. E quando eu estava no Pará, essa palavra que eu vou pregar hoje foi uma palavra que eu preguei numa igreja lá no Pará. E enquanto eu estava, no momento antes de pregar, Deus começou a falar comigo. Tinha algumas pessoas lá meio raivosas, indignadas com algumas situações. E aí eu comecei a pensar, falei, olha, a gente às vezes sofre, não é porque a gente é ruim, ou porque Deus não está ouvindo nossas orações. Muitas vezes a gente faz comparação com outros, mas não quer dizer que você não seja ouvido, que você não seja o queridinho do papai. Mas o mais importante eu quero falar para você é que você é filho de Deus. E como filho de Deus, Deus tem toda uma projeção para você. Deus tem todo um programa já planejado para você. Agora, muitas vezes a gente não consegue ver isso. A gente fica questionando, mas por que a gente não consegue? O que está acontecendo na minha vida? Quais são os paradigmas? Quais são os problemas que têm acontecido? Eu não consigo superar, não consigo vencer. Mas o salmista, ele começa no versículo 1 no capítulo 37, ele fala, a primeira coisa que ele fala, não te indignes. Não fique irritadinho. Não fique chateadinho. Não fique, preocupado com o que está acontecendo na vida dos outros. Tem um ditado que diz que o macaco só olha para o rabo dos outros, né? E esquece dele, né? Muitas vezes nós só queremos falar para a vida dos outros, mas não queremos colocar nossa vida diante de Deus, pagar um preço. Eu aprendi que tudo que nós ganhamos na presença de Deus tem um custo. Hoje a gente foi sexta-feira na casa de recuperação, eu e o pastor José. Enquanto a gente estava voltando, eu estava comentando que uma vez, numa igreja lá no Pará,
Eu perguntei, olha, o que é mais fácil? Ir para o céu ou para o inferno? Algumas pessoas ficaram meio na dúvida, mas responderam que o inferno é mais fácil. Para o inferno, a maconha é paga, a bebida é paga, o cigarro é pago, a prostituição é paga, entrar na boate é paga, e as pessoas pagam. Agora, ir para o céu, que é tudo de graça, tudo 0,800, quem quer? Mas eu fico pensando, por que isso acontece? A Bíblia diz que o caminho para o inferno é muito largo, tem espaço para muita gente. Mas se eu quero viver uma vida em santidade, uma vida na entrega, uma vida na presença de Deus, eu preciso fazer algumas, sabe, eu preciso fazer algumas objeções, algumas definições, para que eu não possa viver comparando a minha vida com a do outro. Porque o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você não é para mais ninguém. Tem gente que copia, né? Mas deixa de copiar. Viva a sua vida com Deus. Então a primeira coisa que ele fala é: não se irrite. Não se irrite por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja. Outra coisa é inveja. Sabe aquele não sei se era na escola do professor Raimundo, tinha um camarada lá, que esqueci o nome dele agora, que ele era invejoso, tudo dele crescia o olho. Ah, que meu querido. Lembra desse personagem? Muitas vezes nós ficamos assim. Inveja do irmão que tem carro novo. Inveja do irmão que tem emprego, que ganha razoavelmente bem. Ah, o irmão tem a casa dele, é muito legal. Nossa, a casa dele tem piscina, a casa dele tem isso. Meu irmão, não se preocupe com isso. Deixa eu te falar uma coisa: se ele tem uma casa melhor do que a sua, é porque ele trabalhou. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a inveja vem em momentos inoportunos, para nos tirar da paz, para nos levar, sabe, ao desespero. E pensar: poxa, mas eu trabalho tanto, eu pago meu dízimo. Tem gente que questiona, né? Deus, eu pago meu dízimo, trago minha oferta, cadê os milagres? Deixa eu decepcionar você. Deus não tem nenhuma obrigação de te responder ou de te abençoar se você não estiver no lugar certo e na hora certa. Deus é Pai, mas Ele não é padrasto. Muita gente pensa que Deus é obrigado a responder suas orações. Muita gente pensa que Deus é obrigado a te abençoar, a te prosperar. Não, Deus não tem obrigação disso. É por isso que muitas vezes nós temos inveja dos outros. Felizmente. Mas não tem. Se coloca diante de Deus. O casamento de fulano é bênção. O casamento de fulano é diferente. Eu lembro que assim que a gente casou, em pouco tempo, 30 anos, eu comecei a conversar com ela e falei: caramba, 30 anos. Quando a gente casou, uma irmã falou pra gente que. Você tem ideia, a gente foi dando muito de você. Minha irmã mais velha. Mais velha, imagina. Mas eu sou novo, tá? Eu tô novinho. Do jovem. Jovem, senhor. Só para lembrar. E aí, a gente morava numa casa, e tinha uns garotos lá no hospital, tinha algumas casas que o muro era baixinho, não sei se você se lembra, né? O muro era baixinho. E aí a gente estava, acho que eu tinha chegado no trabalho, alguma coisa assim, e aí a Cláudia estava lavando roupa e a gente foi lá para trás, e aí ficamos abraçados, trocando uns beijos, e alguns meninos lá e falando: se beijando. Aí já acharam graça, né? Ficaram brincando entre eles. Aí eu falei: olha, eu lembro que muitas vezes as pessoas não veem isso e começam a se questionar, né? Eu falei: mas casamento foi melhor do que e a Bíblia diz que nós não devemos, sabe, orar dos malfeitores e desejar de Deus.
Pará é uma cidade bem. Nós estávamos numa cidadezinha chamada Castelo do Sul. Boa cidadezinha, mas uma cidadezinha terrivelmente perigosa. E uma das coisas que me chamou a atenção lá foi o que meu pai deixou. Meu pai morreu, faleceu com 81 anos. Crente. Todo lugar onde meu pai ia, o pessoal vai saber, eu sou batista. E aí, eu pensei comigo, falei, olha, eu não sou daqui. Eu preciso fazer diferença. Porque se eu não fizer diferença, as pessoas vão dizer, olha, o batista foi fulano de tal, foi assim, foi abençoado. Mas o filho dele veio para cá e fez para cá. Eu fui para o joelho, jejuei, fiz a minha parte. Mas lá tem muita gente, lá rola muita droga, prostituição. Você escolhe, se você quiser, você escolhe o que você quer sair. Mas é uma cidade muito boa, carente, tem muitas igrejas. Aí a pessoa pensa, mas tem muitas igrejas, por que não tem muita gente que vai para a igreja? Porque o espírito de religiosidade lá é muito grande. Lá tem muitas igrejas, mas tem pouco. Mas tem poucas pessoas nas igrejas. As igrejas não são de igrejas cheias. Mas lá existe uma rivalidade gigantesca, grande. Lá de lá não é tão fácil você encontrar um pastor, amizade com outro pastor, juntar a igreja. É muito difícil. Porque cada qual quer ter o seu rebanho. Cada qual quer ter o seu cantinho. Mas o salmista, quando ele fala sobre isso, ele fala para nós não nos preocuparmos com isso, vivemos uma vida tranquila na presença de Deus. Sem nos preocuparmos, sem nos espelharmos em outros, a não ser que seja coisa boa. A Bíblia diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Versículo 3 ele fala: confia no Senhor. Você quer andar bem com Deus? Confia no Senhor. Quer ter resultados? Confia no Senhor. Tem muita gente que confia no seu próprio ego, sua própria força. Não, eu faço o jeito que eu quero. Tudo que eu quero fazer eu faço porque eu posso. A gente esquece que nós somos donos. Nós não somos donos. Mas a casa é minha. Desculpa eu decepcionar de novo. A casa não é sua. A mulher não é sua. Os filhos não são seus. A gente vive uma época que tem muita mídia imbecilizada, não sabe, colocando ideia na cabeça de muita gente. As pessoas acreditam. Deus não nos chamou para ser dono absolutamente nada, mas Deus chamou para sermos donos, servos. Confie no Senhor. Confiar no Senhor é depositar a sua confiança, a sua vida nas mãos de Deus, independente de qual seja a situação. Se Deus está no controle, hoje em dia, desde 2019, quando o Bolsonaro entrou, já não somos de política, mas ele começou falando, Deus acima de tudo, virou um jargão, todo mundo hoje fala. Deus no controle. Deus está no controle. Mas até que ponto Deus está no controle disso aí? Porque é muito fácil você vir para a igreja e dizer, olha, adorar a Deus, levantar as mãos, adorar, falar livros, mas quando você sai da vida, você é outra pessoa. O caráter, adquirir o caráter de Deus é algo que nós precisamos colocar na nossa vida de Deus. Confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus plenamente, nós não nos preocupamos com absolutamente nada. Deus providencia tudo. Tudo.
tinha um fascínio muito grande, uma vontade muito grande de ter algumas experiências com Deus. Eu tive algumas experiências que, para mim, foram um divisor de águas. Sabe, você está num lugar que não é o seu lugar, uma região que não é a sua região, uma cidade que tem costumes completamente diferentes, pessoas diferentes. E Deus cuidar de você de um jeito inacreditável. Eu fiquei 6 meses ali, mas foram 6 meses assim de, posso dizer para você, fartura. Não me faltou nada. Não, absolutamente nada. E muitas vezes nós ficamos questionando: por que certas coisas acontecem? Será que eu estou fazendo o meu papel diante de Deus? O que acontece muito é que nós queremos tudo de Deus, queremos as bênçãos, os milagres, queremos tudo acontecer na hora, na hora. Precisou, Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre agora. E Deus muitas vezes quer que você dependa dele. Muitas vezes Deus quer que você descanse nele. Mas a gente fica muito irritado. Tem gente que sai da igreja à toa. Ah, Deus não me escuta mesmo. Já fiz jejum, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E Deus nunca me ouve, eu não vejo resposta. Não tenho resposta. Quando é que os milagres vão acontecer na minha vida? Por que fulano prospera e eu não consigo prosperar? A gente começa a se questionar. Aí no seguinte, coloca sobre isso, Deus. Descanse em Deus. Confie no Senhor. E ele continua dizendo: e faz o bem. Fazer o bem é além do que você precisa fazer. Você não vai escolher. Eu costumo dizer que quando a gente peca, a gente não planeja o pecado. Não, amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou pecar. O pecado na vida do cristão é um acidente. Ninguém sabe, não. Amanhã, segunda-feira, a primeira oportunidade que eu tiver, vou dar um calote, a primeira oportunidade que eu tiver, vou pegar a primeira que aparecer, vou pegar o primeiro que aparecer, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Ninguém sai fazendo isso. Por quê? Porque não é normal, não é natural. A nossa vida é diferente. Deus nos chamou para sermos diferentes, sermos referência na verdade de fora. Então, confie no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Quando você estiver fazendo bem, Deus vai providenciar tudo para você. Você precisa se preocupar com nada. Você precisa se descabelar, passar noites acordados, preocupado com o que vai ser amanhã. Não precisa. Hoje em dia nós vivemos uma época em que todo mundo anda ansioso, depressivo, em pânico. Qualquer coisa que acontece é motivo da pessoa perder as estribeiras, perder o caminho, perder o sentido. Ontem fui a um evento, lá na Flona, uma enfermeira, trabalha há 20 anos. Depois que fez a palestra, ela me chamou no cantinho e começamos a conversar. Ela falou: preciso conversar com o senhor. Esse ano que passou, eu tive 3 ausências de trabalho por causa de ansiedade. O que está acontecendo? E aí ela começou a falar e falou: eu vou chamar você igual Bob Esponja, posso? Do jeito de brincar. Mas por quê? Porque você está absorvendo tudo de ruim que as pessoas têm. Todos os problemas que as pessoas têm, você está trazendo tudo para você. Você não consegue fazer isso. Você vai entrar em colapso mesmo, não tem jeito. Você já tem seu problema, você tem seu trabalho, você tem sua vida, você está trazendo para você o problema dos outros. O problema
certo. Hoje em dia todo mundo fala sobre saúde mental, é bonitinho. Mas ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer gastar um tempinho para cuidar da sua alma, cuidar da sua mente, cuidar de você. As pessoas hoje andam cronometrado, tudo que faz hoje é cronometrado. Já sai, tem um tempo de dormir, tem um tempo de trabalhar, tem hora de descanso. Tudo. Não tem tempo para relaxar. Eu achei interessante que toda semana eles fazem trilha. Eu achei que nunca tinha feito trilha. A trilha que eu fazia era com poção, tomar banho. Era ir lá para a cachoeira, essa era a trilha que eu fazia. A gente se curtia, se divertia. Mas ali não, ali é um momento onde eles fazem para refletir. Achei legal. Mas por quê? Porque as pessoas hoje confiam em qualquer coisa. Não param de falar com Deus. Não param nem para perguntar a Deus. Como é que vai ser meu dia? Como é que vai ser esse dia? É interessante, tem um livro, acho que já está já esse livro, que é O que Jesus faria em meus passos. Os seus passos. Livro antigo, esse livro é bem antigo, mais de 20 anos, mais de 30 anos esse livro. Mas muitas vezes as pessoas não querem fazer essa pergunta para Deus. Mas nós, como cristãos, nós temos a obrigação de viver uma vida na dependência de Deus. Mas significa isso. Quer dizer, então, se eu for para o trabalho, eu tenho que esperar Deus me dizer que eu tenho que ir para o trabalho. Não, você já sabe a sua rotina. Deus já conhece a sua rotina. Mas tudo que você for fazer, apresenta para Ele. Deus é o teu melhor amigo. Porém, que nós não temos tempo para isso. Muitas vezes nós procuramos um colega de trabalho, para fazer um colega do meu casamento, assim, sensato. Abre a vida dele para os outros. Aí daqui a pouco os outros começam a malhar dele porque ele está fazendo. Abrindo a vida dele, você não precisa fazer isso. Tudo que você precisa fazer é chegar para Deus e dizer: Deus, olha, a minha vida está assim, a minha vida está acontecendo isso, a minha vida está assada. Nós temos que falar com Deus. Tem gente que ora 5 minutinhos e pronto. Acho que o dia dele está resolvido em 5 minutos. Não. Gaste um tempinho na presença de Deus. Os problemas que você tem, as pessoas lá fora não precisam saber dos seus problemas. Fala para Deus. Fala para Deus. Conversa com Deus. Deus está ansioso para ouvir tua voz falar comigo. A gente não, pelo contrário, a gente fala com qualquer pessoa menos comigo. Confiar em Deus, abrir para Deus tudo que você precisa. Você precisa. Versículo 4 ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te. Fica feliz. Seja feliz. Fique contente. Descansa no Senhor. Não precisa perder, sabe, noites de sono. Hoje em dia é muito comum as pessoas passarem, às vezes, dormirem pouco, né? Passam o tempo inteiro pensando nos problemas. A gente chama isso de pensamentos compulsivos. Dizem o tempo inteiro. Eles não param de ver. E enquanto você não tiver um controle, você não consegue relaxar. Você não consegue descansar. Porque os problemas não vêm do jeito. E quanto mais você pensa neles, mais eles vêm. Mais forte, mais forte. Daqui a pouco você precisa ser medicado. Começar a tomar remédio para relaxar. Porque você não consegue relaxar. Você precisa tomar remédio para descansar porque você não consegue descansar. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do coração. Versículo 5 ele fala: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Tem gente que pensa que nós precisamos simplesmente só ser crente, fazer nosso papel. Mas é mais do que isso. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que pregar o Evangelho. Tem muita gente que pensa que pregar o Evangelho é a função do pastor. É errado. É a função da igreja. A igreja hoje a gente não consegue viver uma transparência, ser conhecido no bairro inteiro, porque a gente não sabe pelas quatro paredes. A gente quer ficar tranquilinho aqui, chegar aqui no domingo, com as cadeirinhas tudo arrumadinho, tudo limpinho. Eu venho aqui, adoro, vou para casa, muito bom, tá ótimo. Mas tem muita gente, vizinhos, entrando em depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E por quê? Porque você vai lá com essa verdade para a gente ter coragem de verdade. Nosso papel a gente tem que fazer. Ninguém vai fazer por nós. Deus não vai mandar anjo nenhum aqui para fazer o que você precisa fazer, ou o que nós precisamos fazer. Isso não vai acontecer. Nós precisamos sair do nosso casulo, das nossas quatro paredes, do nosso conforto, muitas vezes, e pregar a Evangelho. Uma vez alguém chegou para o Billy Graham e perguntou, antes dele falecer, qual é o segredo do ministério dele? Ele falou, olha, Jesus treinou 12 homens. O segredo do ministério de Jesus foi ter treinado 12 homens. Se eu tivesse no início do meu ministério treinado 12 homens, 12 discípulos, não precisava mais do que isso. Eu tinha ganho talvez o mundo inteiro. O problema é que a gente nem para isso a gente faz. Isso serve para mim. Mas tem quanto tempo que nós treinamos uma pessoa? Tem quanto tempo que nós estamos falando de Jesus? Tem quanto tempo que nós não pregamos o Evangelho para alguém, falamos do amor de Jesus? Nós queremos só para nós. Nós queremos só para nós, nós queremos Deus só para nós. Tem que ser o contrário. Nós temos que levar Deus ao conhecimento de Deus. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se satisfaça. Deixe que Ele controle a sua vida. Deixe que Ele te leve. Muita gente fala assim, olha, mas você não sempre sabe o meu problema. Devo isso, devo aquilo, devo tanta coisa. E eu não sei o que fazer. Descanse. As igrejas hoje estão pregando um evangelho tão de facilidade. E às vezes fica até difícil a gente viver um evangelho tão simples assim. O que nós precisamos fazer é viver um evangelho autêntico. Seguir os exemplos de Jesus. Andar com Jesus. Conhecer a palavra de Deus. Tem quanto tempo que a gente não lê a Bíblia? A gente lê os romances da Agatha Christie, antigo, Agatha Christie, e outros, a gente não consegue ler a Bíblia. 5 minutos já fica perturbado. Vamos fazer isso. Entrega o teu caminho no Senhor. Quando a gente pensa na prosperidade, em ser próspero, a gente que quer ser próspero a qualquer preço, qualquer preço. Às vezes, quando fala com tanta prosperidade, dá até vontade de ir para o Universal, né? Tão bom que é apresentado para a gente. A gente precisa simplesmente se colocar nos obedientes de Deus. Versículo 6 ele fala: faz sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Descanse. Não se preocupe. Deixa Deus fazer. Esses dias eu estava lá no Pará, e às vezes a gente fica naquela, quando a gente é novo, convertido, parece que tudo acontece. Você pediu uma coisa,
rapidinho Deus responde. Deus faz. É muito engraçado. Só que essa amizade, essa intimidade precisa continuar. Ouvir Deus falar com a gente. Você está aqui bem tranquilo, de repente uma voz. Estava pregando uma igreja lá, eu achei interessante. E aí eu comecei a falar, já estava 5 meses lá. E a minha preocupação maior era vender a casa, ver alguns problemas lá. E enquanto eu estava pregando, o pastor estava assim, atrás de mim. Deus falou para mim assim: eu não te chamei para ficar aqui. Aí eu pensei que fosse ele, né? Falou comigo. Eu te chamei aqui para você resolver o problema do teu pai e voltar para sua casa. Eu estava 5 meses. Eu não te chamei para vender a casa. Eu não te chamei para ficar aqui porque a tua família não é daqui. A tua família está lá. Aí eu também não comentei com ele, não comentei com ninguém, só pensei comigo e falei: o que eu vou fazer? Quando nós queremos ter intimidade com Deus, Deus anda. Há vários passos que você assim. Falei que nós nos acomodamos. Fazemos pouco caso. Não damos a importância de Deus na nossa vida. O controle de Deus na nossa vida. E muitas vezes mais a gente quer os milagres. A gente quer as bênçãos. Descanse no Senhor e espera nele. E aí eu entendi. Cheguei em casa. Primeiro que eu cheguei, fechei o portão, entrei para casa. Lá para o quarto, eu joguei e você falou: Deus, obrigado por você ter falado. Eu precisava ter ouvido. Então, o grande problema nosso é que nós não temos tempo nem disposição de ouvir Deus falar com a gente. E Deus usa várias maneiras de falar com a gente. A Bíblia, o louvor. Deus usa um irmão. Às vezes Deus usa até quem não te conhece para falar contigo. Quantas pessoas falam para ele: mas você não é para ficar aqui, você tem que ir embora. Eu ficar aqui na situação está despertando a minha vida. Mas não. Deus está tentando me ensinar a ouvir, a ter a disposição de deixar Deus falar. Eu aprendi. De lá para cá, Deus tem falado comigo todos os dias. Barato de você ser cristão é porque Deus é tão real, que às vezes a gente fica meio, sabe? Mas Deus é assim. Descansa nele. Espera nele. Às vezes o seu problema não tem tanta urgência quando você tem um problema, tem um momento com Deus. Descansar em Deus. Aí fala assim: ó, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Às vezes nós temos amigos que são melhores financeiramente, que a gente não é preocupado. Viva a sua vida. Descansa nele, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar na sua vida. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, a gente fica irado. E a família não furou. A raiva, às vezes, domina a gente. Às vezes a pessoa sai da igreja por qualquer motivo. Às vezes, lá na igreja, na Querigma, tinha um pastor que tinha problema de visão, usava óculos. E se ele tivesse sem óculos, podia passar perto dele que ele não te via. Uma vez uma irmã que eu saí da igreja porque o pastor passou por ele e não falou com ele. Aí você perguntou: estava de óculos? Eu não sei se ele estava de óculos, mas ele não me viu. Quase bati nele, ele não falou comigo. Mas ele tinha problema de visão. E às vezes as pessoas se pegam picuinhas, coisinhas pequenas.
Deus quer nos abençoar. Deus quer agir na nossa vida. Deus quer fazer diferença na nossa vida, mas nós precisamos ouvir Deus. Deixar Deus falar comigo. Como já se falou, vá atrás de profecia. Deus tem. Deus pode falar com você. Você não precisa, na verdade, eu vou decepcionar você, você não precisa nem do pastor Jessé. Porque o próprio Deus pode falar contigo. O problema é que a gente não ouve. Por isso que as pessoas falam para mim. Por isso que nós temos o pastor da igreja. Por quê? Porque se você não ouve, tem um pastor que ouve Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Ficar tranquilo. Faça a sua parte. Viva com Deus. Deixa Deus falar. Deixa a ira quando não furou. Não seja impaciente. Certamente isso vai acabar mal. Tudo que nós fazemos impacientemente, a gente tem problemas. Toda atitude que a gente toma, nervoso, chateado, já imaginou? Toda atitude que você tomou, nervoso, teve consequência. Por quê? Porque a gente não teve a capacidade de ouvir Deus falar. Estava falando com você que a gente está envelhecendo, a gente vai ficar mudando. Eu não, estou jovem. Eu sei. A gente vai amadurecendo. A gente vai ficando mais calmo. Vai ficando mais tranquilo. A gente vai tendo mais, ouvindo mais. A gente não fazia mais as coisas que a gente fazia antes quando era mais jovem, né? Eu lembro que até alguns anos atrás eu subia naquelas torres, 20, 30 metros de altura. Eu olhava para baixo e achava uma coisa mais comum. Hoje eu acho que não consigo conseguir. Está mudando. A gente vai mudando. Mas a mudança tem que acompanhar. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te levar por caminhos que você ainda não trilhou. Deixa Deus te levar em caminhos que você ainda não foi, em lugares que você ainda não foi. Muitas vezes nós não temos isso porque nossa ignorância. Muita gente pensa que vir para a igreja, todos os problemas são todos os problemas. E nós precisamos aprender agora começar uma vida diferente. Deus tem o melhor para nós. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para você, planejado para você, se ainda não aconteceu, é porque nós ainda não estamos ouvindo Deus como Deus. Nós precisamos ouvir mais. Deixar Deus falar. Não ficar irritado. Não ficar ansioso. Não ficar depressivo. Não consigo resolver os problemas. Tem coisas que só Deus faz. Por que tem tanta gente aí completamente desatinada? Por que tem acontecido tantos assassinatos? Por que tem tanta violência? Porque as pessoas querem resolver tudo no braço. E não é assim que serve. Deixa Deus falar contigo. Seja atento, escute Deus falar contigo. Deixa Ele te levar, deixa Ele falar contigo. Deixa Ele te direcionar para que você possa ter uma resposta de Deus, uma direção de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque sua mão no coração, feche os olhos. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos colocar nossa vida na Tua presença. Eu quero te pedir, Pai Santo, que o Teu Espírito possa falar conosco. Ao sairmos daqui durante toda a semana, para que o Teu Espírito possa falar com cada um de nós, a respeito da Tua vontade para cada um de nós. Que o Teu Espírito possa falar a nosso respeito. Que o Teu Espírito possa mover céus e terra, passando para trazer a Tua existência, aquele que nós desejamos, aquele que nós ansiamos, aquele que nós temos pedido diante de Ti. Senhor, nós não queremos ser movidos por milagres.
mas sermos movidos pelo Teu Espírito. Pai, trabalha em nós, trabalha no nosso caráter, na nossa vida. Nos leva, Deus, a viver uma vida na Tua dependência. Nos ensina, Deus, a depender de Ti. Para onde quer que formos, para que possamos ser, Pai Santo, verdadeiros discípulos Teus, Pai. Coloca, Pai Santo, o Teu Espírito em nós, a Tua unção sobre nossas vidas. E que durante todo esse dia e essa semana seja uma semana cheia da Tua presença. Em cada momento o Senhor possa falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.